A literatura africana em língua portuguesa tem ganhado grande destaque em todo o mundo nos últimos tempos. E uma obra marcante dessa literatura é Niket, uma história de poligamia, lançado em 2001 pela autora moçambicana Paulina Chiziane. Paulina Chiziane teve uma infância pobre, uma educação com muitas falhas, mas acabou se tornando um dos principais nomes da literatura em Moçambique. Ela teve uma vida muito ativa politicamente, lutou, fez parte da Frente de Libertação de Moçambique, movimento que culminou com a independência daquele país. Enfim, ela foi muito atuante dentro da política e, mais no final da sua vida, acabou ganhando grande destaque com a sua literatura, carregada de simbologias e de significados lá da cultura africana. Para entender o contexto de Niket, a gente precisa entender um pouco da história de Moçambique. É o seguinte, Moçambique foi uma colônia portuguesa e só conseguiu conquistar a sua independência em 1975. O problema é que logo depois de 75, no contexto da Guerra Fria, houve uma ruptura dentro do país e aí aconteceu uma guerra civil que durou anos e só terminou em 1992. Mesmo com o fim da Guerra Civil, o país ainda ficou um tanto dividido culturalmente. Niket é o nome de uma dança tradicional africana que marca a passagem da vida das meninas para a vida adulta, ou seja, de menina para mulher. É uma dança feita por várias mulheres que giram em torno de um personagem masculino. E é inspirada nessa dança que Paulina Chiziane desenvolve a história de Niket. A protagonista se chama Rami e ela é casada com um cara chamado Tony. Mas o Tony não é nada presente na vida dela. Até que um dia, depois de um incidente envolvendo o filho dela, ela resolve procurar o Tony na casa de uma segunda esposa que ela sabia que existia. Claro que as duas brigam ali num primeiro momento, mas depois elas percebem que a culpa daquela situação não era delas, e sim do Tony, que tinha se casado com duas. E elas começam então a procurar investigar mais a vida do Tony e vão descobrindo outra esposa e outra esposa e outra esposa. No final, Tony tem uma quantidade enorme de mulheres. Diante dessa situação confusa, o Tony finge a própria morte para escapar de algumas questões legais ali. E é nesse meio tempo que a Rami acaba se envolvendo com o irmão dele, o Levi. O Tony volta no final do livro, mas aí a Rami já não quer mais saber dele, principalmente porque ela já estava grávida do Levi. Os personagens da trama são a Rami, a protagonista, o Tony, que é o marido dela e o marido das outras mulheres, e aí vem essas outras esposas. A gente vai dar um destaque aqui para a Julieta, que é a primeira, a que a Rami sabia que existia e vai lá e acabam se enfrentando, as duas acabam brigando. A diferença, o destaque que a gente dá para a Ju é que tanto a Rami quanto a Ju eram do sul de Moçambique. As outras esposas eram do norte de Moçambique. E aí a gente tem um contraponto entre as duas culturas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Além disso, a gente tem o Levi, que afinal de contas é o irmão do Tony, que depois que o Tony é dado como morto, acaba se aproximando então da Rami e eles acabam então não tendo um filho no final, mas pelo menos ela termina o livro grávida do Levi. O conflito de tradições que é descrito dentro de Niket é uma coisa um pouco interessante e tem a ver com a colonização. Acontece o seguinte, o sul de Moçambique foi colonizado pelos portugueses, teve uma influência católica muito grande e por isso era um povo que tinha uma cultura diferente do norte, que foi colonizado, que teve uma influência muito grande pelo islamismo, pela religião muçulmana e que ali tinha outras tradições que diferiam da questão católica. Então, nós temos duas esposas que são do sul, que têm uma questão um pouco mais restritiva com relação à poligamia e as outras esposas no norte, que eram favoráveis, que encaravam a poligamia como uma coisa natural, já que dentro de algumas vertentes do Islã, um homem pode se casar com mais de uma mulher.
Mas se formos procurar uma coisa que seja realmente marcante dentro de Niket, é a questão da sororidade. Apesar de tudo, apesar das grandes diferenças culturais, dos atritos que acontecem entre todas essas mulheres que são esposas do Tony, no final, todas acabam unidas, juntas, e não para combater o Tony necessariamente, mas para que elas consigam se reerguer, se valorizar como mulheres, colocando um fim àquela tradição que realmente era machista e que fazia com que as mulheres fossem inferiorizadas naquela região.